está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas há entre vós alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Mais uma vez. Queria emocionar a todos e a todas. Transmitir um abraço do Dom Roberto para cada catequista neste dia que é dedicado a vocês. E nós temos uma feliz coincidência de encerrar o Congresso Arquidiocesano da Catequese no Dia Nacional dos Catequistas e das Catequistas. Reconhecemos e somos eternamente gratos pelo trabalho, pelo testemunho, pela entrega, pela fé, pela evangelização de cada uma de vocês. É muito louvável também a vossa disponibilidade em sacrificar um fim de semana precioso para vocês, certamente, que têm família, trabalho, têm outras responsabilidades para estarem aqui no Congresso da nossa Diocese. Dessa maneira, também vocês souberam prestigiar e reconhecer o esforço, a coordenação arquidiocesana da Catequese em realizar este Congresso, em prepará-lo com muito carinho, com muita responsabilidade, para que pudesse produzir muitos e bons frutos. Souberam também corresponder ao nosso convite, apelo, para que se fizessem presentes aqui e valorizando também a presença do Padre Décio, assessor nacional da catequese pela CNBB. Nós agradecemos também o apoio dos nossos sacerdotes, dos párocos, alguns deles se encontram entre nós, e certamente muitos gostariam de vir e não puderam
porque é domingo, eles têm muitas celebrações e outras responsabilidades na paróquia. Mas nós estamos todos unidos em comunhão como igreja, como família, como comunidade de fé, de esperança e de amor. Seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Ele nos congrega hoje em torno do seu altar, para que nós estejamos com Ele, porque é a partir do encontro pessoal e comunitário com Ele que nós podemos também dar o nosso sim, que podemos fortalecer a nossa fé e partilhá-la com os outros. O catequista faz a experiência de encontro com Deus, de encontro com Jesus Cristo. Depois vai partilhar essa experiência com os catequizandos e catequizandas. Vai falar daquele que deve ser o centro da catequese, que é Cristo. Não é fácil segui-lo. Muitas vezes as pessoas desistem. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus e essa mensagem apresenta para nós duas figuras eminentes da Sagrada Escritura que tiveram que fazer também suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Muitas vezes nós temos que tomar decisão. Nem sempre é fácil. Qual é a melhor escolha? É preciso pedir a luz divina, a graça do discernimento e também a firmeza na hora de decidir. A primeira leitura nos apresentava o exemplo de Josué, sucessor de Moisés. Estava em Siquém com o povo e convida o povo a tomar uma decisão, dizendo para todos os que lá estavam que era preciso decidir servir a Deus ou a outros deuses. E Josué se posicionou: eu e minha família servimos ao Senhor. Essa mesma ideia aparece no Evangelho de forma mais contundente. O Evangelho que vimos hoje, Jesus falava já concluindo o seu discurso sobre o pão da vida. As palavras de Jesus não foram bem entendidas. Os ouvintes, escandalizados, diziam: mas esta palavra é muito dura. Quem é que pode escutá-la? E começaram a murmurar. Jesus aproveita a oportunidade para dizer: bom, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Evangelho de João, esta expressão significa a cruz, a linguagem da cruz. Quando ele passar,
pela cruz. A elevação de Jesus acontece na cruz. Depois, ele lembra que a sua mensagem, a sua palavra, é espírito e vida. Não é uma palavra qualquer. Como nós dizíamos, é aquela palavra viva e eficaz. É a palavra de salvação. Jesus confronta os seus próprios discípulos. Porque, entretanto, alguns discípulos começaram a abandonar Jesus. Diante disso, Jesus não mudou o seu discurso. Jesus não voltou atrás. Parece que ele não se preocupou tanto com a diminuição daqueles que o seguiam, dos fiéis, diríamos hoje. Mas manteve-se firme e pede de todos aqueles que querem segui-lo fé. Fé. A carta aos Hebreus diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Quantas pessoas abandonam a igreja? Infelizmente, às vezes até benedictistas. O que não deixa de ser triste e preocupante, ou lamentável. Quando as pessoas se deixam iludir por conversas enganosas, por falácias, por discursos mais inflamados de alguns que prometem milagres, facilidades, que pregam um cristianismo mais açucarado, sem a cruz. Para atrair mais gente. Para Jesus, esse discurso propagandista para arrebanhar mais gente não funciona. Ele é mais contundente quando diz para nós: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. É preciso acolher esta palavra e essa advertência de Jesus. Ser cristão não é fácil. Nunca foi. Não tenhamos ilusões. Jesus morreu na cruz e disse: o discípulo não é maior do que o mestre. Então, nós não somos cristãos, seguidores e seguidoras de Jesus por acaso. É uma graça ser cristão. É uma bênção você pertencer à Igreja Católica. Nós temos mais de 2000 anos de história. Já atravessamos séculos, muitas tempestades, mas a fidelidade a Cristo
e que deve nortear a nossa vida. Permanece fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. É pela nossa perseverança que nós obteremos a salvação da nossa vida. O catequista, especialmente, é chamado a ser perseverante na fé, a mostrar a sua fé viva e inquebrantável, a dar testemunho de fidelidade daquele que serve ao Senhor, não constrangido, porque ser cristão não é um peso para nós, é uma graça, mas também é aquele que é realista e que não tenta manipular Deus, isso é para todos nós. Porque às vezes as pessoas deixam a igreja católica, onde tem tudo. Temos sacramentos, os 7 sacramentos. Temos a palavra de salvação. Essa palavra que Pedro, em nome dos outros discípulos, deu testemunho e falou: a quem iremos nós, Senhor? A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e firmemente, é verbo de modo, e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. É esse Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, que nós seguimos e que procuramos também anunciar ousadamente o mistério do seu Evangelho. O exemplo de Josué e de Pedro, esses 2 exemplos devem ser seguidos por nós. Quando você tiver com dúvida, inseguro, quando tiver que fazer a escolha, não se esqueça, não nos esqueçamos deste belíssimo exemplo de Josué e de Pedro. Nós também, vocês, eu vejo em cada um de vocês um exemplo vivo, uma ilustração prática desta primeira leitura. Vocês também decidiram servir ao Senhor. Oxalá, juntamente com a família de vocês. Porque nem sempre as nossas famílias nos acompanham. Nós também devemos rezar e exercer a nossa missão de evangelizadores e evangelizadoras junto das nossas famílias. A família hoje, que é motivo da nossa reflexão. Na segunda leitura que ouvimos, São Paulo, num texto belíssimo, nessa carta que ele escreve aos Efésios, começa por dizer como deve ser o relacionamento entre marido e mulher. Atenção ao primeiro versículo da leitura que ouvimos. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Eu não vou perguntar se tem aqui feministas ou não. Mas importa reter aquilo que São Paulo dirá mais à frente. Quando fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Esplêndida. Quis apresentar-se a si mesmo de forma esplêndida.
sem ruga nem mancha, sem defeito. O marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Portanto, voltando ainda ao primeiro versículo, ao versículo inicial, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, não significa que o homem, o marido, tem direito de colocar cabresto na mulher, com o fala, dominá-la, humilhada, oprimida. O amor não faz nada de inconveniente. Portanto, os maridos não devem ser grosseiros com as suas esposas, mas devem amá-las como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Santo Agostinho diz: ama e faz o que quiseres, mas é um amor verdadeiro, não esse amor romântico, platônico, quem sabe até das telenovelas, amor passageiro. Esse amor cristão é um amor benevolente, é um amor agápico, desinteressado, que dá vida. É o amor que Cristo testemunhou e dizia para nós: não existe maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. É claro que a mulher também deve amar o seu marido. Por isso ele diz: mulheres, sejam solícitas com os vossos maridos. Atenciosas, carinhosas, amorosas com os vossos maridos. No fundo, amor com amor se paga. Pensamos essa graça num tempo em que a família vive com dificuldades, passa por crises e muitas vezes é banalizada por causa de infidelidades, da imoralidade, da violência, tudo aquilo que banaliza a família. Peçamos a graça de uma vida de maior harmonia e comunhão entre os casais, entre os membros de toda a família. Que essa celebração eucarística nos fortaleça, nos santifique e nos ajude a viver a nossa vocação de discípulos missionários de Jesus, que escutaram e escutam a sua palavra e procuram testemunhá-la com a nossa vida e transmiti-la também a todos aqueles que nos são confiados na catequese, na família, na igreja, na sociedade, onde quer que nós estejamos. Que esta celebração seja para nós ocasião de reafirmarmos a nossa fé e a nossa convicção de que, efetivamente, o caminho a ser seguido, o caminho que nós devemos trilhar e nortear, é o caminho de Jesus Cristo. Como nós rezávamos na oração da coleta de hoje, peçamos a graça de que, na instabilidade deste mundo, nós estejamos com os nossos corações centrados